há coisas na nossa vida que nos machuca muito e nos marca de uma forma até mesmo negativa. Diferente da vingança, que normalmente se paga o mal com o mal, a ingratidão é o bem que é pago com o mal. É algo bom que você faz para uma pessoa e ela te retribui com o mal. E às vezes as pessoas falam, mas não espera nada dos outros. Mas não é bem assim. Quando nós fazemos o bem para alguém, a gente sempre espera algo bom também, para que a pessoa venha nos retribuir da mesma forma, com a bondade que nós também fizemos com a vida dela. E nem sempre isso acontece. E aí que acontece a ingratidão, porque a gente espera algo bom também para a pessoa retribuir de algo bom, alguma ajuda que nós prestamos, algum tipo de favor que nós fizemos. E quando chega a nossa vez e a gente conta com aquela pessoa, mas nem sempre é assim que nós somos retribuídos. E nós somos retribuídos como? Com a ingratidão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o vídeo de hoje nós iremos tratar sobre esse assunto da ingratidão. E eu tenho certeza, não vou nem perguntar se você já passou por isso alguma vez, porque eu tenho certeza que sim. Todos nós já fomos retribuídos de forma ingrata. E nós tratamos bem a pessoa, nós agimos de uma forma correta, e quando nós esperávamos o retorno daquela bondade que nós praticamos com a pessoa, na maioria das vezes aquela pessoa tratou a gente de uma forma muito ingrata. E o que acontece? Ficamos completamente decepcionados. Há uma pregação do pastor Jorge Linhares, que é um pastor de Minas Gerais, um pastor muito conhecido. Ele relatou algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse vídeo está também aqui no YouTube, falando sobre ingratidão. É só você procurar depois, ingratidão, pastor Jorge Linhares, que você vai achar. E ele relata um fato que aconteceu com uma ovelha dele, com uma mulher que congrega na igreja dele. E ele relatou o seguinte fato, que aquela irmã estava ajudando seu marido e ele não conseguiu passar numa universidade pública, não conseguiu passar, ele teve que pagar, né, fazer a faculdade particular, faculdade de Direito, porque ele tinha um grande sonho de ser um doutor, de ser um advogado, e ele tinha aquele grande sonho. E essa mulher empenhou muito para ajudar o seu marido. E ele disse que ela começou a vender pano de prato, que ela fazia, ela bordava e vendia. E ele disse que várias vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes, que ela pedia ajuda para ele. Pastor Jorge, me ajuda, compra um pano de prato para me ajudar, eu estou ajudando meu marido. E ele mesmo pedia para os irmãos da igreja para também ajudá-la do lado de fora, onde ela vendia o pano de prato, para que os irmãos também pudessem ajudá-la e comprando também o pano de prato. E essa mulher empenhou muito durante muitos anos, né, durante os 5 anos do período de faculdade, para ajudar o marido a terminar sua faculdade com muita luta, porque ela tinha um sonho de ter um futuro melhor, de sair daquela pobreza extrema, de sair daquela situação muito ruim e, claro, né, ter uma vida mais confortável, melhor, junto com seu esposo, junto com seu filho. E ele disse que os anos se passaram, aquele homem se formou e ela, com muita luta ali, ajudou o seu marido. E ele depois percebeu pelo lugar onde as pessoas sentavam, né? Porque na maioria das igrejas é assim, né? Cada um tem o seu lugarzinho para poder sentar. E ele começou durante a mensagem, ele fazia aquela vista panorâmica, como ele disse, e ele olhou para a irmã e ele passou a não ver mais a irmã com o marido. E uma das ministrações dele,
quando ele fez aquela oração, chamando as pessoas, ela foi um dia lá na frente e ele orou pela vida dela e depois ele perguntou para ela: minha irmã, e o seu marido? Cadê o seu marido? Ele terminou a faculdade, como é que ele está? Eu não tenho mais visto o seu marido aqui. E aquela irmã disse assim: pastor, o meu marido me largou. Ele se envolveu com uma amiga da faculdade que já era advogada, já era muito bem sucedida, já tinha um escritório. Ele se envolveu com ela, pastor. E ele abandonou a casa, ele me largou e ele não quer nem saber mais do filho. E aquela mulher ali entrou em depressão, ela estava passando por um quadro de depressão. O que é isso? Ingratidão. Ajudou o marido durante os 5 anos de faculdade com muita luta, com o seu trabalho simples, vendendo pano de prato, mas ao alcançar o êxito, ele chegou ao final da faculdade. E como que o marido retribuiu com a esposa? Com ingratidão. Aquilo ali, meus irmãos, causa uma ferida muito grande na alma, uma ferida muito grande na vida da pessoa que passa por esse período de ingratidão. Porque, como eu disse, quando a gente faz algo de bom para alguém, seja para o marido, para a esposa, para o filho, para o patrão, para um vizinho, não importa para quem a gente faça algo de bom, a gente também quer um dia ter essa retribuição da bondade que nós aplicamos, né? A bondade que tem o nosso coração. Mas quem é que perde com isso? Quem perde com isso é um ingrato. Por quê? Porque no seu coração tem aquela maldade, tem aquela coisa ruim de não retribuir. Isso é muito ruim, muito ruim. E eu pergunto, você acha que esse homem vai ter sucesso profissional? Você acha que ele vai ser um grande advogado? Você acha que esse homem vai ser uma pessoa maravilhosa, prosperar, ter uma vida bem sucedida? Irmãos, mais cedo ou mais tarde, o nosso Deus, ele é justo. E mais cedo ou mais tarde ele vai colher aquilo que ele plantou. Isso ninguém foge da lei da semeadura. Não tem como correr. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico muito conhecido que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 17. O texto de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, esse texto bíblico é muito conhecido, o texto dos 10 leprosos. E Jesus teve um encontro com esses homens, ou o oposto, eles é que tiveram um encontro com Jesus. E a gente sabe, irmãos, que a lepra era uma doença terrível, porque a lepra não era apenas algo que te prejudicava apenas por fora, como por exemplo, você podia perder a ponta do seu nariz, a parte da sua orelha, a parte dos dedos, e aos poucos a lepra ia comendo algumas partes do seu corpo, mas também era algo que machucava por dentro. Por quê? Porque você perdia o convívio social, o convívio familiar, você não podia ir para
para determinados lugares, porque você deveria se isolar na aldeia dos leprosos, um local determinado apenas para pessoas assim. E ninguém tinha contato com você, a não ser os outros leprosos que estavam ali. Então você era excluído da sociedade. E naquele período dessa lepra, dessa enfermidade, que não havia cura, ainda eram vistos, irmãos, como pessoas amaldiçoadas por Deus, e as pessoas não queriam nem ajudar os leprosos, porque eles pensavam assim: não vamos ajudar porque essa pessoa está sendo tratada por Deus, Deus está castigando essas pessoas. E a pessoa dependia de um milagre, porque não tinha cura para a medicina da época, não havia cura para a lepra naquela época. Então a pessoa só conseguia passar por aquela luta ali, a não ser através de uma intervenção divina. E eles clamaram, porque eles tiveram esse acesso a Jesus, a fama de Jesus já corria em toda a cidade, até que eles tiveram esse encontro com Jesus. E quando a gente tem esse encontro com Jesus, irmãos, isso marca profundamente a nossa vida. E o que unia muito aqueles leprosos? A dor. A dor fazia com que eles se reunissem ali, e a dor fez com que eles procurassem Jesus. Meus irmãos, não espere chegar a dor para você procurar Jesus. Não espere a situação ficar crítica, porque a maioria das pessoas vão para Jesus desse jeito. Infelizmente, as pessoas vão para Jesus quando estão com a vida destruída, casamento destruído, doenças muitas vezes sem cura, através de uma prisão. E na maioria das vezes as pessoas vão para Jesus de uma forma totalmente destruída, porque quando a situação está boa, elas não querem saber de Jesus. Eu vi uma cantora, artista, sei lá como é que eu posso classificar essa mulher, e não apenas ela, mas eu já vi outros casos, mas eu vou especificar exclusivamente dela. Ela está passando por um período com câncer, ela está com essa enfermidade maligna, e ela vem se tratando. Quando ela melhorou do câncer, foi mais ou menos aquele período que ela passou, ela fez aquele período de quimioterapia, ela deu aquela melhorada, né? Não foi curada, mas melhorou muito. E chegou o período de carnaval. Aonde que a mulher estava? Sambando, curtindo, carnaval, é isso e aquilo, mas... E cadê a glória para Deus? A pessoa vira as costas para o Senhor. Alguns meses se passaram e o tratamento voltou. E a mulher está se tratando novamente com o câncer. Ela ainda está viva, espero que seja curada, não desejo o mal para ela, claro que não, de jeito nenhum. Nós devemos orar pela vida dessas pessoas. Mas como que a pessoa age com Deus? Com ingratidão. Porque uma pessoa dessa era para se prostrar, como esse leproso que foi curado por Jesus se prostrou. Dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer Jesus. E Jesus pergunta: cadê os outros 9? Onde estão os outros 9? Porque só um volta e se joga aos pés e clama por Jesus ali, agradecendo a Deus pela sua cura. Mas os outros 9 já estavam curados. Era o que eles queriam, só ser curado. Eles não queriam Jesus, porque mais importante do que a cura, irmãos, é nós termos Jesus. Porque há muitas pessoas, irmãos, que passam pela mesma dificuldade, só que uns passam glorificando o nome do Senhor e outros passam murmurando, reclamando: por que a minha vida é assim? Por que eu estou passando por essa luta? Por que a minha vida nada dá certo? E a outra pessoa está passando pelo mesmo problema e está agradecendo e está falando com o Senhor: Senhor, eu estou passando por um período difícil,
mas eu tenho certeza que o Senhor está me ensinando algo. Senhor, eu estou passando por um período difícil, mas eu creio que o Senhor vai abençoar a minha vida. Senhor, eu estou passando por um período difícil, mas ainda que o Senhor não me cure, ainda que o Senhor não resolva o meu problema, ainda assim eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Na Bíblia tem vários exemplos dessa forma, das pessoas que são gratas a Deus, pessoas que, ainda que tenham um pouco, ainda assim conseguem ser gratas e glorificar o nome do Senhor. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm riquezas, que têm muito dinheiro, que têm uma situação financeira muito boa, e mesmo assim murmura, reclama, por que que meu carro quebrou, por que que a minha casa é assim, e tem gente que nem carro não tem, tem gente que nem casa não tem, e a pessoa está morando numa mansão, e a pessoa está passando por um período de murmuração. Olha, o período que nós estamos passando, eu não sei qual é a sua idade, mas nós olhamos para muitos jovens, e a gente olha esses jovens reclamando de tantas coisas que nós não tivemos, que nós tivemos uma infância muito mais simples do que os jovens da atualidade. Tem telefone novo, iPhone, não sei, iPhone 15, iPhone Pro Max, e tem um monte de roupa bonita, tem isso, tem aquilo, e não passaram nem 10% das dificuldades que nós passamos, que nós não tivemos nada disso. E mesmo assim, nunca houve tantos jovens com ansiedade, com depressão, como havia antigamente. Antigamente nem tinha essas coisas. Tinha, claro que sempre teve. Só estou falando o seguinte, a gente quase não ouvia falar. Eu não lembro de nenhum amigo meu que entrou em depressão. De cabeça agora, no momento, eu não lembro de nenhum amigo que entrou em depressão. Não lembro. Mas tinha, claro que tinha, mas era muito pouco. Por quê? Porque a gente tinha pouco, irmão. Nós tínhamos pouco, mas mesmo assim a gente glorificava o Senhor. E a gente olha para os jovens hoje e fala assim, eu não tive nada disso e você está reclamando. Como eu disse, há pessoas, irmãos, que estão passando por enfermidades, e enfermidades incuráveis, enfermidades dificílimas, e as pessoas são ingratas. Do mesmo jeito que há outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de problema, mas ainda assim conseguem ver a mão de Deus agindo sobre a vida dela. Eu estou desempregado, mas eu creio que o Senhor vai abrir a porta para mim. Do mesmo jeito que o outro está desempregado e fica murmurando. Estou servindo a Deus, sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu sou isso e aquilo. E cadê o meu Deus? Cadê Deus? Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Isso é ingratidão. Irmãos, a Bíblia fala, em tudo dai graças. Em tudo. Não está dizendo, mas nesse momento aqui, não é para dar graça não. Ó, se você estiver passando dessa dificuldade aqui também não é. Não. A Bíblia fala, em tudo dai graças ao Senhor. E você? Você é uma pessoa grata a Deus? Você é uma pessoa que glorifica o nome do Senhor? Ou você é aquele tipo de pessoa que é ingrato? Eu espero que você, irmão, agradeça ao Senhor por tudo. Eu não sei o período que você está passando. Talvez você esteja passando nesse momento um período muito difícil. E talvez você realmente já falou, cadê Deus? Cadê o meu Deus? Fui tão fiel a Ele e agora no momento que eu estou precisando, Ele me abandonou. Irmãos, o Senhor não te abandonou. Olhe com outros olhos, comece a glorificar o nome do Senhor. Não adore por Ele, por aquilo que Ele te dá, por aquilo que Ele fornece para você, por aquilo que Ele pode proporcionar na sua vida. Não. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Como diz aquela música do Lázaro, estou passando pela prova e estou dando glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Quando você estiver passando a luta, a dificuldade, irmãos, não com segundas intenções, não. Eu estou glorificando, mas eu quero sim, eu quero a porta aberta. Senhor, eu vou te glorificar, hein? Mas
eu quero a cura para minha enfermidade. Não, irmão. Glorifique ao Senhor pelo que Ele é, curando ou não você, abrindo porta ou não para você, fazendo aquilo que você gostaria que Ele fizesse ou não. Ele é Deus e nós somos servos. Nós precisamos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Glorifique e exalte ao nome do Senhor, porque o Senhor é justo. E no momento certo, irmãos, eu creio que Ele vai te abençoar, porque ingrato Deus nunca é. Nós somos. E muito, porque ainda que a gente possa fazer muita coisa para Deus, ainda assim é muito pouco pelo que Ele é, pelo que Ele merece ser glorificado. Adore ao Senhor, irmão. Que o teu coração venha a ser um coração de adorador, um coração que exalta e glorifica o nome do Senhor, independente da sua luta, irmãos. Eu creio que você vai passar por essa dificuldade, eu creio, mas passe glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, que Deus possa te abençoar. Se você ficou nesse vídeo até aqui nesse momento, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas, para que possa abençoar também a vida de outras pessoas. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho de ter ficado aqui até aqui. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e até o próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém?